limitação e também oportunidades. Mas vamos programar o palco e é uma honra apresentar aqui o moderador, a senhora Hariana Veras, que é a correspondente da Casa Branca para a África, e teremos o presidente da Angola, excelentíssimo João Lourenço. Vamos aplaudir, vamos recebê-los calorosamente. Good morning, everyone. Good morning. My guest is Bom already dia a coming. todos. O meu convidado já O vem. meu convidado já vai chegar. Bom dia, excelências. Bom dia, caros convidados. Senhor Presidente da República de Angola, João Manuel Gonçalves Lourenço. Bom dia, Senhor Presidente. Parte da história da democracia, seja no nível dessa guerra. Não é só isso. É a questão da Uma vez mais, bom dia. Eu vou falar em português. A plateia está muito bonita. Verdadeiramente, a África é imparável. Aliás, a África é o continente do futuro. É para mim uma honra muito grande ter a oportunidade de conversar com Sua Excelência, o Presidente da República de Angola, que é também o Presidente em exercício da União Africana. Senhor Presidente, uma vez mais, bom dia e bem-vindo. Muito bom dia, Ariane. Muito obrigado pela oportunidade. Sim. Obrigada a nós. Nós vamos então dar início à nossa conversa. Vai haver outras conversas aqui no stage, mas eu vou começar agora com o Sr. Presidente. Sr. Presidente, sabemos que para a África continuar a desenvolver é preciso haver grandes projetos que venham contribuir para o desenvolvimento do continente. Na sua opinião, como é que projetos estruturantes, como por exemplo o Corredor do Lobito, pode impulsionar a integração regional e posicionar Angola como um hub estratégico no mercado africano, Sr. Presidente? Muito obrigado, Ariane. A Zona de Livre Comércio Continental Africano é um projeto muito bem concebido, está em marcha, mas tem encontrado uma grande barreira que é a ligação entre os diferentes países que compõem o nosso continente. Para haver comércio tem que haver circulação fluida de pessoas e de bens, através de autoestradas, estradas, caminhos de ferro, portos e aeroportos. Portanto, uma das grandes dificuldades para o sucesso da Zona de Livre Comércio Continental Africano tem sido a escassez destas infraestruturas importantes para que a logística possa fluir livremente entre países. O Corredor do Lobito não é o único, mas é uma dessas infraestruturas que pode ajudar a reduzir, digamos, este grande handicap existente. O Corredor do Lobito vai ligar dois oceanos, o Atlântico e o Índico, atravessando na sua transversal o continente africano. Vai servir não apenas os países da região da SADC, como da África Central e do Leste. E ele não se limita, digamos, a uma simples linha férrea e a dois portos, um no Atlântico do Lobito e outro no Índico, o de Dar es Salaam. Portanto, ele tem a ver com toda uma economia que se vai desenvolver ao longo desse mesmo corredor. Oportunidades de investimento que o setor privado deve aproveitar para produzir, para transformar, para industrializar, para o consumo dos próprios países africanos e, obviamente, também aproveitar esse mesmo corredor para a exportação desses produtos para o resto do mundo. Este corredor vai poupar quilómetros de viagem para a navegação internacional, portanto, na ligação entre a Ásia, a Europa e o continente americano, vão-se poupar milhares de quilómetros, vai-se poupar tempo de viagem, e tempo é dinheiro, como se costuma dizer. Portanto,
nós vemos este corredor como algo, como uma oportunidade que todos os investidores devem aproveitar, na certeza de que todos sairão a ganhar. Embora o Lobito seja uma cidade que esteja em Angola, o corredor de Lobito não surge apenas para beneficiar a economia angolana. Antes, pelo contrário, vai beneficiar a economia africana e, obviamente, também a economia mundial. Muito obrigada, Sr. Presidente. Como acabaram de ouvir, o corredor de Lobito é um projeto ambicioso que vai beneficiar, como o Sr. Presidente disse, não só uma região em África, mas muitos países que se unirem a este magnífico projeto. Continuando, Sr. Presidente, sabemos também que para haver desenvolvimento no nosso continente, devemos ter paz e estabilidade nos países africanos. De que modo é que iniciativas continentais em prol da paz e investimento, Sr. Presidente, podem fortalecer a posição de África como protagonista nos mercados emergentes? O mundo está a atravessar um momento difícil, com um conjunto de crises, crise energética, crise alimentar, e o mundo deve ter consciência de que para a solução destas duas crises deve contar necessariamente com o contributo do nosso continente, com o contributo da África. A África tem um grande potencial para produzir muito mais energia do que produz, com a particularidade de que será, na maioria dos casos, energia limpa, uma vez que o continente tem abundantes rios de grande caudal, portanto, podem ser construídas muito mais barragens hidroelétricas para a produção de energia hidroelétrica. O continente tem sol em abundância que se está a desperdiçar e que, a exemplo do que já vem acontecendo em alguns países africanos, como em Marrocos, em outros países do norte da África, em Angola mesmo, o investimento na energia fotovoltaica com painéis solares já é uma realidade e tem um potencial grande em crescer muito mais. Portanto, para além de que a existência de minerais raros no nosso continente contribui para a produção de baterias, não apenas para as viaturas, como para outros fins. Portanto, em termos de energia, o mundo deve contar bastante com a África. Com relação à crise alimentar, igualmente, o potencial é grande em África de produzirmos bastante alimentos para alimentar o próprio continente e para alimentar parte do mundo. Mas, para que a África esteja em condições de dar esse contributo ao mundo, da resolução do problema da crise energética e alimentar, tem, em primeiro lugar, de cumprir com uma divisa do continente que é o calar das armas. Enquanto não conseguirmos calar as armas, é evidente que não podemos pensar no desenvolvimento econômico e social do nosso continente. Lamentavelmente, estamos a caminhar numa direção em que, ao invés de nos aproximarmos da meta do calar das armas, viemos conhecendo, lamentavelmente, cada vez mais conflitos bastante sangrentos, que criam enorme instabilidade, provocam um número considerável de mortos, de feridos, de deslocados internos, de refugiados para outros países e que, obviamente, não permitem, portanto, o desenvolvimento do nosso continente. Costuma-se dizer que o barulho das armas afugenta o investimento e, sobretudo, o investimento privado. Nós estamos aqui numa sala, numa plateia, onde temos essencialmente investidores privados. E só com paz, só com estabilidade é que o investimento privado, portanto, se pode implantar.
Portanto, nós temos a obrigação, todos nós, africanos, de, nas nossas agendas, darmos uma alta importância e priorizar a resolução dos conflitos ainda em curso, nomeadamente no norte da África, na região do Sahel, no Sudão do Sul, na República Democrática do Congo, em Moçambique, no Corno da África, na Somália. Portanto, é um conjunto de conflitos que alguns deles estão, no momento, crescendo, outros estão muito próximos de serem resolvidos, mas precisamos do contributo de todos para que, efetivamente, consigamos ultrapassar o mais rápido possível este momento difícil que o continente está a atravessar. Muito obrigada, Sr. Presidente. E voltando à questão do conflito, Sr. Presidente, acabou de dizer, e muito bem, para que o continente continue a prosperar, tem de haver paz, tem de haver estabilidade nos nossos países. Fala-me um pouco, Sr. Presidente, do empenho de Angola na resolução de conflitos. Sabemos que, como Presidente da União Africana também, o Presidente tem empenhado Angola, no seu todo, em resolver ou mediar conflitos a nível da África. Até que ponto isso é importante e pode contribuir para a questão do desenvolvimento do nosso continente? Bom, o histórico de contribuição para não apenas a paz, mas comecemos pela liberdade dos povos africanos e, consequentemente, para a paz da África. O histórico de Angola é antigo e remonta ainda aos anos da luta contra o regime do apartheid da África do Sul, em que Angola fez um grande sacrifício em acolher os nossos irmãos que estavam em luta contra esse regime do apartheid da África do Sul. Como consequência disso, a África do Sul foi forçada, depois da histórica batalha do Cuito-Conaval em Angola, foi forçada a negociar, precisamente aqui nesta cidade de Nova Iorque, os chamados Acordos de Nova Iorque, que levaram ao estabelecimento de um regime democrático de maioria negra na África do Sul e, logo a seguir, portanto, a proclamação da independência da Namíbia. Isto, no fundo, tem a ver com, tanto, o que nós estamos a fazer nos dias de hoje é apenas uma consequência do que acabei de dizer. Angola contribuiu, de alguma forma, para a estabilização da situação na República Centro-Africana. Hoje a República Centro-Africana está bem melhor do que estava há 5, 6 anos atrás, quando os grupos rebeldes se encontravam às portas de Bangui. Temos vindo a contribuímos, aliás, na normalização das relações entre dois países vizinhos, nomeadamente entre Ruanda e Uganda. Contribuímos também, embora não tenhamos concluído o nosso trabalho, na normalização das relações entre o Ruanda e a República Democrática do Congo, que pudesse levar ao fim do conflito no leste da República Democrática do Congo. Mas nós temos a esperança de que este conflito vai encontrar uma saída. A região dos Grandes Lagos é uma região com um grande potencial econômico, turístico. Portanto, o continente está a perder uma grande oportunidade de desenvolver aquela região. Essa é a razão porque todos nós somos chamados, de alguma forma, a ajudar
as partes em conflito, não apenas os dois países, como os grupos internos na RDC a porem fim a este conflito que já dura décadas e finalmente começarem a pensar no desenvolvimento daquele gigante africano que é a República Democrática do Congo, que tem tudo para dar certo e ser uma das maiores potências econômicas, não apenas da região, mas do nosso continente. Muito obrigada, senhor. Preocupa-nos igualmente a situação no Sudão. Temos também, de alguma forma, sobretudo agora nas vestes do presidente da União Africana, procurado aproximar as duas partes em conflito, acompanhar ou procurar dar continuidade a esforços que já vêm sendo feitos por outros países, no sentido de ver se o Sudão se mantém um país uno, indivisível, com estabilidade e que possa, portanto, retomar o caminho do desenvolvimento. Muito obrigada, Sr. Presidente. Como acabamos de ouvir, é necessário haver paz, é necessário haver estabilidade e isto é o foco de Angola, of course, como o Presidente disse, e também deve ser algo que cada africano deve levar a peito. O Sr. Presidente fez um chamado a todos, não só os líderes políticos, mas a todos os africanos espalhados pelo mundo. É preciso que todos façam a sua parte para que a África continue verdadeiramente a ser imparável. Muito obrigada, Sr. Presidente. Ok, muito obrigado, Ariana. E nós vamos então continuar este maravilhoso evento com mais atividades, mais conversas aqui no palco. Muito obrigada, Sr. Presidente, e a todos vocês, uma vez mais, obrigada. Obrigado pela atenção. Thank you so much, Ariana and President Lorenzo, for that powerful scene setter. Thank you. A round of applause once again.